Olá, alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Agora, neste momento, eu falo com vocês aí do nível 2. Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é leitura. E vai ser muito interessante, fiquem ligados aí. Só que antes, vamos retomar aí o que foi falado em aulas anteriores. Vamos lá? Nós vimos aí sobre concordância, estão lembrados? Vimos sobre concordância nominal e concordância verbal. Eu trouxe aqui novamente para relembrarmos o que é, do que se trata a concordância. Vamos lá? Chamamos de concordância em gramática a disposição de um verbo variar em número e pessoa. Em número, singular e plural. E pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. De acordo com o sujeito, né? Tratamos aí a concordância verbal. E também de um adjetivo variar em gênero e número, de acordo com o substantivo. Ou seja, os adjetivos em torno do substantivo vão variar aí de acordo com o substantivo. Vão variar em gênero, masculino ou feminino e em número, singular ou plural. Então, tratamos aí da concordância nominal. Vimos alguns exemplos também de concordância verbal. Ó, Sebastião irá ao cinema hoje. Vejam bem o nosso verbo irá, concordando com a terceira pessoa, já que Sebastião é uma terceira pessoa enquanto estou falando. Atrasados, chegaram os alunos à escola. Chegaram os alunos. Então, atrasados, chegaram os alunos à escola. Os alunos, terceira pessoa. E está no plural. O verbo também estará no plural. Nós iremos ao cinema hoje. Nós iremos. Iremos concorda com nós, certo? Primeira pessoa do plural. E foram ao parque de diversão. O filho, a mãe e o pai. Nós temos ali o sujeito composto, o filho, a mãe e o pai. Logo, o verbo estará no plural. Foram ao parque de diversão. E os exemplos aí de concordância nominal? Vamos relembrar? Nós vimos aí pelos termos de proibida. Lembra da regrinha? Temos aqui, a entrada é proibida. Como eu tenho aqui o artigo definido que vai determinar aí o nosso substantivo, ele vai ficar, se o substantivo for feminino, obviamente, proibida ficará no feminino. Agora, se eu não tenho o artigo o artigo definido, seria entrada é proibido. Lembram da regra, né? E outra regrinha para o termo necessária, necessário, temos também, novamente, o artigo definido determinando aqui, ó, a apresentação da carteira é necessária. Necessária está concordando com a apresentação da carteira. E a torta está muito boa, certo? Nós estamos aqui qualificando aqui a torta, né? Então, é um substantivo feminino, logo estará no feminino. E agora, vamos para nosso tema da aula de hoje, que é leitura. Antes, eu quero perguntar para você, você gosta de ler? E tem o hábito de ler? E o que você mais gosta de ler? Você gosta de história em quadrinhos? Ou você gosta de narrativas, romances, ficção científica? Me conta aqui, você gosta de ler? E o que é leitura? Antes de falar sobre isso, sobre a importância da leitura, o que a leitura pode nos trazer, eu vou falar aqui a definição de leitura. Vamos lá?
Ó, leitura é a ação de ler algo, é o hábito de ler. A palavra deriva do latim, lectura, originalmente com o significado de eleição, ou seja, leitura do latim significa eleição. Escolha, leitura. Também se designa por leitura a obra ou texto que se lê. Lembrando que não fazemos somente leituras de palavras, fazemos também leituras de gestos, leituras de expressões faciais, leituras de cartazes com imagens, às vezes até as cores, né? A leitura das cores pode ter aí uma mensagem pra gente, não é verdade? E agora vamos tratar aqui o que a leitura pode provocar na gente, o hábito de ler. Vamos ver? Olha só, se você tem o hábito de ler, você pode interpretar um conjunto de informações, interpretar aí o que pode ter acontecido com aquelas informações. E você pode também decifrar um determinado acontecimento, ou seja, com a leitura você vai ter conhecimento de fatos, ações, sequências do que pode acontecer ou não, não é verdade? A leitura também ajuda a gente a desenvolver o raciocínio. Você sabia dessa? Sim, ao ler um enunciado de uma questão, por exemplo, você interpretando bem vai ativar aí o seu raciocínio e também nos ajuda a ampliar o nosso senso crítico. Ou seja, enquanto cidadãos, bons leitores, nós teremos aí um senso crítico, o que é muito importante para todos nós, não é verdade? E qual é a importância da leitura? Você sabe o tanto que a leitura é importante pra gente? Vamos ver aqui? Olha só, a leitura faz parte da nossa formação cultural, dos nossos conhecimentos culturais. Através da leitura, conhecemos também os hábitos de vários países, ou também grandes escritores, grandes autores e seus hábitos, seus costumes, suas culturas. A leitura também estimula a imaginação, que nada mais é do que o famoso viajar sem sair do lugar. Então ele vai estimular a exercer o seu cérebro aí e a sua imaginação. A leitura também proporciona a descoberta de diferentes hábitos e culturas, como falamos no item lá em cima. A gente descobre novas culturas, novos hábitos e quem sabe nos espelhamos também a esses novos hábitos, não é verdade? E ela também amplia o conhecimento e enriquece o vocabulário, ou seja, além de ampliar e abrir a nossa mente ao conhecimento, vai enriquecer também o nosso vocabulário, tanto na fala quanto na escrita, na construção de um texto. E agora eu trago para vocês aqui algumas dicas de como praticar a leitura. Não vão ser dicas detalhadas, mas assim, há um caminho que você pode percorrer, onde você terá melhor interpretação e compreensão daquele texto que você está lendo. Vamos ver juntos? Olha só, primeiro, antes de tudo, a gente vai ter aí uma pré-compreensão. O que é a pré-compreensão? A gente vai sabendo aí, vendo o título do texto ou o autor, sobre o que o autor trata, a gente já tem um certo conhecimento de mundo, né? Então a gente já meio que espera o que vai ser trazido nesse texto. Vamos lá. A escolha do texto ou livro de acordo com o gosto do leitor. Como eu perguntei para vocês antes, o que você gosta de ler?
Você gosta de aventuras? Você gosta de magias? Do que você gosta? Quais assuntos você gosta? Por exemplo, sobre carros, você pode procurar artigos sobre carros. Você gosta de saber sobre séries, filmes? Procurar até na internet mesmo, traz aí uma lista de vários sites que trazem resenhas, onde você pode conhecer mais sobre aquele assunto, sobre aquela série ou livro. Ao ler um texto, seja por necessidade, por vontade ou por prazer, o leitor consegue diferenciar a função do texto. É verdade que no nosso cotidiano, no dia a dia, sempre estamos precisando ler algo. Por exemplo, às vezes você precisa de ler um contrato aí de emprego. Você vai saber ali com aquela descrição, você vai entender, compreender o que a empresa pede de você. Ou então, quando você precisa analisar o seu consumo ali de energia na conta de energia, você também vai saber identificar o quanto você está gastando. Isso também ajuda. E se você quiser fazer uma receita nova, procurar um livro de receita ou uma receita na internet, fazer a leitura dos ingredientes, a quantidade, o modo de preparo, tudo isso aí é algo que tem no nosso cotidiano. Às vezes você precisa ler, tem a necessidade de ler, ou então você sente prazer em ler, conhecer novos assuntos. E é importante ler o texto tendo uma ideia do que ele vai trazer. Quando a gente procura por um texto, o qual a gente procura um determinado assunto, a gente já tem um conhecimento prévio do que aquilo vai tratar. Além de trazer conhecimento, de nos ensinar algo, né? A gente já sabe, já vai compreender melhor, sabendo o que o texto vai trazer. Então, da pré-compreensão, nós temos esses itens. E da compreensão, o que trata a compreensão desse texto? Não é somente ali decodificar as letras, igual quando aprendemos lá no início da alfabetização, que junta uma consoante com uma vogal e você consegue formar uma sílaba e ler uma palavra e depois conseguir ler uma frase. Não é somente, decodificar as letras, decodificar aquele código linguístico, é também compreender o que está escrito. Vamos ler? Análise mais objetiva do texto, quando você já compreende, já está nessa fase aí de compreensão do que está lendo, além de decodificar, entender mensagem que está sendo transmitida. Aquele texto vai trazer ali uma mensagem para você e você vai entender aquilo. Isso é compreender. Decodificar o que está escrito e assimilar as principais palavras e ideias por meio de informações concretas. Ou seja, nós teremos compreensão em textos mais objetivos, obviamente. Outros textos que são um pouco mais subjetivos, teremos aí uma interpretação. E ainda vamos falar sobre isso. A interpretação. Vejam bem a diferença da compreensão, compreender o que está escrito, e a interpretação, interpretar o que está subjetivo, que não foi escrito com tanta objetividade. Vamos ver, o leitor dá um sentido ao texto. Talvez um texto mais subjetivo, ele possa trazer um significado diferente para você e para outra pessoa. A outra pessoa vai interpretar algo que é dela, que da subjetividade dela. E amplie o seu horizonte de conhecimento. Talvez aquele texto, na subjetividade dele, vai fazer com que você pense mais sobre o texto, sobre o que está lendo lá naquele momento. E também estabelece conexões entre o que está escrito e a realidade. A subjetividade traz isso pra gente, A gente às vezes se identifica naquele texto que estamos lendo, naquele enredo, Talvez é algo que a gente já tenha vivido, já tenha visto alguém passar por aquela situação.
Então isso vai ampliar aí o nosso conhecimento. Eu trouxe aqui uma tirinha pra gente observar, pra gente interpretar. Vamos ver se a gente consegue? Vejam bem, primeiro eu trouxe um fragmento para depois a gente ver o final. O Armandinho diz: quando crescer, quero ajudar a humanidade, proteger rios, dar alimentos e abrigo aos animais. O que a gente compreende? Que ele quer ser uma pessoa que ajude os outros, ajude todos em volta, inclusive os animais. E aí? Olha a surpresa. Ele quer ser, quando crescer, quando crescer, quero ser uma árvore. Veja bem se a gente ia adivinhar sobre isso. Olha só, ele quer crescer, quando crescer, quer ajudar a humanidade. Uma árvore ajuda a humanidade? E muito, né? A árvore ajuda a proteger os rios. Vocês estão ligados aí nos programas de educação ambiental na nossa TV? Dar alimento e abrigo aos animais? Sim. Então, quando crescer, ele quer ser uma árvore. A gente imaginava isso? Eu não. Quando li pela primeira vez essa tirinha, eu fiquei surpresa e achei magnífica essas interpretações. Agora vamos praticar. Eu trouxe aqui um fragmento de uma notícia do Globo Online e vamos ler juntos, pode ser? Bora lá. Rio. Com 2 gols de um iluminado Robinho que entrou na segunda etapa, o Real Madrid derrotou o Recreativo por 3-2, fora de casa, em partida da 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Raul fez o gol do time de Madrid, com Cáceres e Martins marcando para os anfitriões. O Real vinha de 2 derrotas consecutivas na competição, justamente as partidas que o craque brasileiro machucado esteve fora. Lembrando que, observando, aliás, nós temos aí uma notícia lá de 2008. Pois bem, nós vimos aqui que a notícia traz um assunto, não é verdade? E a quem esse assunto se interessa? A mim, eu não me interessaria por esse tipo de assunto, que não é algo que eu acompanho, que eu gosto, não é verdade? Mas muitas pessoas acompanham através de jornais, através de sites com notícias, né? Os campeonatos, as rodadas, sabem os nomes dos jogadores, identificam, né? Pelo nome, pelo time, certo? Ou seja, para quem seria destinado esse tipo de texto? Para quem gosta desse tipo de texto, não é verdade? E é um texto bem claro, objetivo, onde o leitor vai compreender aquilo que está escrito, certo? Ele traz bastante detalhes, traz aí a pontuação, né? Qual campeonato é, quais os jogadores marcaram, não é isso? E agora, eu trouxe aqui um outro trechinho também, vejam bem. O cantor Gerry Adriani interpreta sucessos do disco Força Sempre. Vejam bem, é em outra língua. Além de versões em italiano de canções do grupo Legião Urbana e do cantor Raul Seixas. O show acontece hoje no palco da Sala Baden-Powell. Vejam bem, é um outro tipo de texto que obviamente teria alguém interessada nessa notícia ou nessas informações, né? Do dia onde aconteceria esse show e também para os amantes de músicas dessa língua, com a língua em italiano. E olha que interessante, pessoas que curtem Legião Urbana, Raul Seixas, adorariam aí ver essas músicas em versões em outras línguas, não é verdade? Ou seja, a pessoa já vai interpretar, já vai falar, nossa, que interessante, eu gostaria de ir a esse show, não é verdade? E agora vamos mais algumas práticas de interpretação de texto. É muito comum termos hoje alguns equívocos na interpretação e na compreensão do texto. Olha esse exemplo que é muito utilizado em avaliações hoje em dia, ó.
Olha o anúncio. Oi, meu nome é Paulo, vou vender bolo de chocolate hoje das 14 às 17 horas na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo número parará, parará. E aí olha o que as pessoas perguntam. O bolo é de quê? Ele já informou no anúncio. Quanto custa? Também informou no anúncio. Posso comprar às 18? Ele vai ficar lá só até às 17. Ele pode comprar às 18? Não, né? E como faço para comprar? Ele já disse onde estaria, o horário, certo? Ou seja, as pessoas tendem a não ler direito o que está anunciado e fazem esse tipo de pergunta. É muito comum de acontecer. Você também faz isso? Fala que não, por favor. E agora eu trouxe aqui uma tirinha da Mafalda pra gente refletir, um fragmento, obviamente, né? Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Ou seja, se você não lê, é obrigada você a acreditar no que dizem. Então a leitura, o que ela pode trazer pra gente? Novas ideias, a expansão do vocabulário, conhecimento de mundo. Ah, professora, mas eu moro aqui em Araxá, vou conhecer o mundo? Vai. Você vai conhecer novas culturas, novos costumes. Traz também o senso crítico mais apurado e melhora significativa na escrita e também na oralidade. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!